Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. O que a gente lê aí? Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, o questionamento é um só. Né? Me perguntaram, pastor, se Jesus quebrou a maldição, por que ainda, quando a gente se converte, ainda sofremos? E a resposta de alguns lugares, de algumas igrejas, é porque você não tomou posse. Você não tomou posse da tua vitória, você está doente porque você não tomou posse. Você está com um problema na tua vida porque você não tomou posse. Porque se Jesus salvou a tua vida, você tem que quebrar essa maldição e as coisas têm que acabar, os problemas têm que acabar na sua vida. Isaías, capítulo 53, versículos do 4 ao 6. Eu já vi gente usando várias vezes esse versículo e confrontando as pessoas para falar de algo que não é isso. O versículo é assim, vamos lá, do 4 ao 5. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então as pessoas usam para dizer assim: se Jesus levou todas as nossas iniquidades, nossas enfermidades, as nossas dores, por que ainda sofremos? Pois a gente pensa assim, até lógico, né? Se eu aceitei Jesus, então eu vou orar e eu tenho que estar curado. Meu problema tem que ser resolvido, afinal de contas, foi para isso que ele veio, para quebrar a minha transgressão, para acabar com o meu pecado, para acabar com as minhas dores. Só que existe uma sentença, foi a sentença que nós lemos em Gênesis. Deus disse, não comerás, no dia que comer, certamente morrerás. A sentença é na questão da morte. Nós morremos. Ninguém aceita Jesus aqui e passa a viver eternamente. Passa. Nós voltamos a viver como antes do pecado, porque antes do pecado, ninguém, vamos dizer assim, era para morrer. Né? Adão e Eva foram criados para viver para Deus, sem morrer. Mas, por causa do pecado, a sentença foi a morte. E o que acontece com isso? Antes de falar desse texto, acontece que a morte está sobre este corpo. Sobre este corpo, sobre o corpo de cada um de vocês. Então, o que acontece com este corpo? Ele fica doente, ele vai falecer, ele vai ter problemas. Você já viu o médico falar assim para a gente? Quando você vai no médico, o médico pergunta assim, você tem algum histórico na família de hipertensão? Algum histórico fala para mim, doutora, de diabetes, de problema de coração, essas coisas todas. Vocês não ouviram isso? Porque a gente herda. Por que a gente herda? Porque a sentença foi dada para Adão. Todos pecaram. Aliás, comer da árvore, todos morreram. A Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos. Nós passamos a ser mortais e não imortais. Então, as doenças, elas acontecem por causa do pecado. Pastor, as pessoas ficam doentes por causa do pecado? Quer dizer que eu sou pecador e por isso eu fico... Exatamente isso, não tem nada ao contrário. Nós temos enfermidades diferentes, mas todos vão morrer. Tem pessoas que ficam muito doentes e parece que vivem a vida doentes e outros nem tanto, mas todos vão morrer, todos vão envelhecer, todos receberam essa condenação da morte.
Jesus, quando morreu na cruz, Jesus, quando veio e tomou sobre si, ele não aniquilou essa sentença. Ele fez algo muito mais extraordinário do que isso, que é o que a gente vai passar a estudar. Mas eu quero que os irmãos entendam, com todo o entendimento possível, se vocês têm alguém na família que tem doenças repetidas, por exemplo, autismo. Lá na igreja nós trabalhamos com os especiais, né? Na quarta-feira tem um trabalho lá dos especiais e eu vou até ajudar a buscar os meninos. Então, tem cadeirante, tem gente com problema de vista, audição, surdos, mudos, tem autistas. E é engraçado que tem uma família que praticamente todos têm filho autistas. Aí vem alguém para você e diz assim, isso é maldição hereditária, isso é maldição, tem um pecado sobre a tua vida, quebra isso sobre a tua vida, para que os próximos não nasçam com problemas. Gente, a gente pode orar sim, pedir a cura sim, pelas nossas enfermidades sim, pedir para que não venha doença, sim, nós devemos orar, mas Deus curar ou não, é da vontade dEle. Nisso não te isenta da condenação, da morte. O problema é que as pessoas não entendem isso. O pecado nos fez ficar doentes, seja lá qual a doença que você tiver. Você vai morrer. Doente ou não, você vai morrer. O teu corpo está fadado à morte. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não entende o que Jesus às vezes fez por nós e acha que simplesmente a salvação é para levar a nossa alma para o céu. Jesus nos salvou e fez algo muito mais extraordinário que isso. Ele morreu e ressuscitou, com o corpo que ele morreu. Isso quer dizer que esse corpício que você acha que não pode ter doença, um dia será transformado, assim como Jesus ressuscitou. Quando Cristo veio, ele fez exatamente isso. Ele nos curou, ele nos sarou, mas nós devemos pagar aquilo que foi sentenciado a nós, a morte. Mas mesmo assim, Jesus, quando voltar, vai restaurar o nosso corpo, vai vivificar este corpo mortal. A gente está conseguindo entender isso? Eu sei que às vezes parece complicado, porque o que vai para o céu, a princípio, é a alma da gente. É a alma. O corpo vai para a terra, porque a sentença é que, por pecar, quando morrermos, o nosso corpo volta ao pó. Não é isso que está escrito? Você não pecou, agora, quando você morrer, você vai trabalhar do suor do seu rosto, você vai sofrer para ganhar o seu pão, e quando você morrer, o teu corpo volta para a terra. Aí Jesus vem e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele diz para nós, eu virei e buscarei vocês para que vocês sejam transformados, assim como eu fiz, assim como eu fui, assim na minha ressurreição, da mesma forma que eu ressuscitei, vocês também serão ressuscitados. E esse texto, ele é lindo, porque o que ele nos mostra é exatamente isso, que nenhuma enfermidade hoje pode nos levar ao inferno, porque após a morte, que nós fomos sentenciados, nós estaríamos distanciados, afastados da glória de Deus. Mas por causa de Cristo, mesmo que a gente morra, depois ressuscitaremos com Ele. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Então, só para ficar gravado, foi uma sentença que Deus deu a Adão e veio a todos. A Bíblia diz que todos pecaram, nós todos fomos sentenciados a voltar para o pó. Agora, abre comigo em Romanos, capítulo 8. Nós lemos Isaías, e Isaías fala que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas transgressões. E agora a gente vai entender lá em Romanos 8 como que isso funciona. 8, a partir do versículo 1, diz assim, nós vamos ler até o versículo 11, devagar para a gente poder ir entendendo. Olha só. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação quer dizer que Cristo
Ele morreu por nós e ele levou sobre si as nossas enfermidades. É isso que o texto está dizendo. Não há condenação. A morte não pode mais te levar ao inferno, mas ele dá um entendimento para a gente, daqueles que não são guiados, ou que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que quer dizer isso? Aqueles que realmente, aqueles a quem o Espírito é Senhor da vida. Quando a gente aceita Jesus, nós não somos mais donos da nossa vida. Quem é dono da nossa vida? É o Senhor Jesus. São esses que a Bíblia está falando. Não quer dizer que a gente não tenha mais alguma motivação carnal. Quer dizer que, mesmo que a gente tenha motivações carnais, quem dirige a nossa vida é o Espírito, e não a nossa carne. E aí, no decorrer da leitura, a gente vai entender isso, porque ele diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado, da morte. Qual é a lei do pecado? Que aquele que pecar, morrerá. Todos pecaram, foram destituídos. Mas o Espírito, ele quebrou isso. Ele tirou isso. Ele me salvou, porque agora ele habita em mim. Então, a lei do Espírito me trouxe vida em Cristo Jesus. Versículo 3 diz, porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne, porque Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, o que era impossível à lei? O que era impossível à lei? A gente já entende que a lei é perfeita. A lei fala, não matarás. E eu, na minha mente, eu mato. Não adulterarás. Eu, mesmo que eu não cometa, mas na minha mente, eu cometo. Então, a lei estava enferma. Por quê? Por causa da carne. Porque eu não conseguia cumprir. Mas Deus enviou o seu Filho em semelhança de quê? De carne do pecado, da mesma forma como eu. Entenderam? Jesus teve que vir como? Em carne. Como que Jesus poderia salvar a minha vida e a tua vida? Vindo em carne. Jesus não poderia salvar a minha vida e a tua vida se ele não tomasse sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados sobre a sua carne, porque a minha carne me leva a pecar, a sua carne te leva a pecar. Mas ele levou os nossos pecados. E aí ele fala no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça é essa. Cristo cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir. Se alguém chegar para você e falar para você que aquilo que acontece na tua vida é maldição hereditária, você fala, pode falar com toda firmeza, ela foi quebrada em nome de Jesus. Tem coisas que ainda acontecem na minha vida e na minha família, mas eu estou orando porque o Senhor Jesus ainda vai me livrar disso, mas eu não tenho maldição nenhuma. Não há condenação, não há morte mais para mim, para minha alma, e o meu corpo será restaurado por causa da justiça da lei, do Espírito, que me livrou da lei do pecado. Tá bom? Versículo 5 vai dizer assim, porque aqueles que são guiados, pela sua carne, porque aqueles que têm como o Senhor da vida a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que são guiados, ou que têm o Senhor da vida, o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, se o Senhor da tua vida é a tua carne, é morte, mas se o Senhor da tua vida é o Espírito, é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele faz essa lembrança para a gente, falando da carne, para a gente entender que no nosso corpo, como eu disse no domingo passado, não habita bem nenhum. Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, isso que opera em nós foi aniquilado, foi deixado de lado. Deus não olha mais para a nossa imperfeição, Deus olha para o seu Espírito que intercede por nós.
E volto a dizer, como eu disse no domingo passado, não quer dizer que a gente tem que pecar. Porque se a pessoa gosta do pecado e finge que não peca, é porque o Espírito não habita nele. Mas se pecamos e entendemos que pecamos, o que fazemos? Confessamos, porque entendemos que não podemos pecar. Porque Cristo está em nós, o Espírito Santo tem que nos constranger, porque agora quem é Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus. E ele vai dizer no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está... O que está escrito aí? Esse corpo está morto. Mas o que acontece? Ele diz assim, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse corpo, ele está morto. Não adianta a gente tentar, eu até brinco e falo assim, a gente tenta recalchutá-lo, mas não adianta, a gente só engana, a gente só faz aquela maquiagem só para enganar. Não estou dizendo aqui que vamos deixar as coisas acontecerem, vamos comer o que a gente quiser, vamos encher a cara, Lúlia? Comer bastante gordura, ficar com colesterol alto. Estava falando de mim, que eu estava comendo açúcar, está com colesterol alto. Magrinha desse jeito, está com colesterol ruim, falando mal de mim, está vendo? Mas o que acontece? Mas a nossa alimentação ela é péssima. E tem gente que faz uma alimentação regradíssima, melhora a saúde, mas isso não quer dizer que vai salvar o corpo. Não salva. Eu acho até engraçado que as pessoas falam assim, elas estavam bem cheinhas, bem gordinhas, e começaram a malhar e diz, a academia, ou a malhação, ou então, o meu modo de viver agora salvou a minha vida. Não salvou, só melhorou um pouquinho a vida aqui na Terra. Mas o corpo, diz a Escritura, ele está condenado, ele vai morrer. Por quê? Por causa do pecado. O pecado ainda habita na gente. O pecado ainda muda as nossas emoções, ainda muda a nossa mente. A gente tem uma facilidade de mudança, sim, extraordinária. A gente um dia está feliz, daqui a pouco a gente está com a raiva danada. Um dia a gente está amando a pessoa que está do nosso lado, outro dia a gente quer enforcar ela. Não é isso que acontece? É isso. A gente cuida dos nossos netinhos, eu não tenho neto ainda não, mas cuida dos netinhos, mas às vezes dá vontade de enforcar as filhas, dá vontade de enforcar as filhas que largam os netos com a gente. Cadê aquele amor que parece que é o tempo todo? Não tem, gente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem pecado. E ele está condenado a morrer, mas ele afirma claramente, mas o Espírito vive, e esse Espírito é com letra minúscula, não é o Espírito de Deus, é o nosso Espírito, vive por causa da justiça, por causa daquilo que Cristo fez. Jesus veio exatamente para isso, para nos livrar deste corpo pecaminoso. Ele levou sobre si. Não quer dizer que você vai passar a vida agora desfrutando de tudo do bem e do melhor. Não, ele levou sobre si, quer dizer que você não está mais condenado, o teu espírito está vivo por causa dele. Ele estava indo numa igreja com a intenção de ser curado, e no final agora estava blasfemando contra Deus, porque Deus não o curou. Ele não entendeu. Entendem como é sério isso? Se a gente for cometido de alguma doença, ou estivermos... porque nem todos, já disse aqui, tem gente que vai viver, vocês viram aqui a tia Marli, parece que não tem nada, Quando Deus chamar, acabou. Mas tem gente, não chega nem na idade dela. Não chega nem na idade dela. Eu já não... a tia Marli lembra de coisa extraordinária, lembra de coisa assim fantasticamente. Pergunta para mim se eu lembro alguma coisa que eu comi ontem. Eu não lembro de nada. Eu tenho que ficar estudando o tempo todo, senão eu esqueço. A minha mente é muito falha. Muito. Eu sou completamente falho. Um dia eu estou bem, estou pregando tranquilamente. No outro dia eu estou neurótico. Fala uma criança aqui, fala um negócio e pum, acabou, pastor. Por quê? Porque eu não sou perfeito, esse corpo é isso.
É isso que eu quero que os irmãos entendam. A gente não pode classificar. Se alguém tem um problema na família que persiste, passa de um pai para o filho, de um filho para outro filho, vai persistindo, é normal. É normal. Por quê? Por causa do pecado. Todos receberam. E todos foram amaldiçoados de uma forma que até a gente morrer, essas coisas ainda vão acontecer. Mas Cristo quebrou a maldição, que mesmo que a gente sofra essas coisas, querendo Deus curar ou não, Ele nos salvou. O nosso espírito está vivificado por Ele. Acabou. Nenhuma condenação há. O espírito vive por causa da justiça. E a gente vai ver depois ainda que Ele ainda vai restaurar este corpo. Só para terminar, no versículo 11 diz assim: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. No versículo 10, ele fala que o corpo está morto por causa do pecado. No versículo 11, ele diz que o corpo será também vivificado, assim como Cristo ressuscitou. A gente precisa lembrar disso. Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Tudo estava sobre ele. O nosso castigo, que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, a morte, estava sobre ele. Tudo veio sobre Jesus. A iniquidade, a transgressão, as dores, a enfermidade, tudo veio sobre Jesus. Jesus pegou o corpo e morreu, né? Foi sepultado, estava ali. Mas aí o corpo dele foi transformado. Ele pagou a dívida por nós. E aí ele ressuscita com aquele corpo. Um corpo transformado, um corpo que não morre mais. É como no princípio, Deus criou o homem para não morrer. Era um corpo que não morria. Esse corpo parece, né? Eu aqui nos meus botões, aqui no meu entendimento, que Deus vai nos restaurar com um corpo parecido, como no começo, que não morre. Um corpo completamente restaurado, onde não há enfermidade, onde não há pecado. Onde que a gente vai ver isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, primeiro. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Nós sabemos disso. Agora vamos lá para o 16. 16? Isso, ao 22. Diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Entende isso? Se não houve ressurreição, o que a gente está fazendo aqui? É besteira a gente estar aqui. É bobeira. A gente está vindo para quê? Para quê? A gente pode cantar hino, pode falar um monte de coisa, dizer que ama Jesus, mas se ele não ressuscitou, entenda. Se a gente acha que foi a alma dele que foi para o céu, a gente está pecando. Ou, aliás, a gente continua em pecado. Por quê, pastor? Porque ele não levou, então, sobre si os nossos pecados. Porque no corpo dele é que os nossos pecados foram cravados. Vocês estão entendendo? Aquele corpo de homem que Jesus tomou, que Deus pegou e se fez homem, é o corpo que os nossos pecados foram depositados naquele corpo. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. Mas sobre o corpo de Jesus estavam os nossos pecados. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Esses dormiram são aqueles que foram sepultados. O corpo dele não tem solução. A morte venceu. A morte venceu, acabou. Então, não tem solução. Versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É engraçado que hoje em dia parece que as pessoas estão esperando a solução de tudo aqui nesse lugar.
Nós não temos a nossa esperança neste lugar, neste planeta. Nós não temos a nossa esperança na restauração das coisas aqui. Nós temos a nossa esperança porque Cristo ressuscitou e levou sobre ele os nossos pecados, então agora não há condenação, e quando ele voltar, vai restaurar também esse corpo que foi abatido e que está no túmulo. É só a gente lembrar de pessoas que morreram em Cristo. O corpo está aí, e de repente até virou pó, mas quando ele voltar, vai restaurar. Pastor, como que é isso? Não sei, a Bíblia que está falando. A Bíblia nos afirma e nos mostra isso. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro a sair do túmulo, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a tirar, a levantar o seu corpo, ressuscitar aquele corpo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deu para a gente entender? O texto é simples, a mensagem é simples. Não há condenação sobre a tua vida, não há. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Se há enfermidade no meio da tua família, ora. Se são enfermidades repetidas, ora, pede para Deus quebrar, para Deus tirar. Mas não tem mais condenação sobre a tua vida, não tem. Se pessoas na tua família não têm Jesus e os mesmos pecados, as mesmas transgressões e os mesmos problemas acontecem, orem para que aceitem a Cristo. Orem para que sejam restaurados, vivificados em Cristo. Mas não permitam jamais que alguém condene a sua vida e que você entre em perturbação por causa destas coisas. Que no teu coração tenha felicidade, alegria, paz, por causa da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Essa é a nossa paz. É nisso que nós estamos firmados, nessa paz, nessa segurança. Não há condenação. O que Cristo fez por nós foi de uma vez por todas. Se você entendeu isso, se arrependeu dos seus pecados, Cristo te salvou e te libertou. No dia que Ele vier, se você estiver na sepultura, o teu corpo será transformado. No dia que Ele vier, se você ainda estiver com vida, o seu corpo será transformado. Se Ele ainda não voltar, você estará com Ele, a sua alma estará com Ele. Assim como nós temos visto no livro de Apocalipse, clamando pelo seu retorno, até que Ele faça justiça. E aí se conclua todas as coisas, porque Ele vai vingar a morte, Ele vai ter a vitória sobre a morte. Aliás, nós teremos a vitória sobre a morte, assim como Ele teve também. Jesus morreu e saiu vitorioso da morte, e assim também nos deu o direito de vivermos. No começo, morreu todos, mas em Cristo Jesus, deixamos a morte de lado. Mesmo que, por enquanto, a gente venha a morrer. Mas, no final, ressuscitaremos com Ele. Essa é a palavra da cruz, essa é a palavra de salvação. Essa é a palavra da bênção sobre a vida do cristão. Nós não estamos mais sobre maldição. Nós estamos sobre a vida de Cristo. Nós estamos sobre a bênção de Cristo. Nós estamos sobre a plenitude da graça de Cristo. Que isso esteja sobre os nossos corações e nos incentive a cada vez mais buscar a Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém?